Graça e paz, irmãos. Tudo bem? E aí, pastor, voltou? Tudo bem, Ana? Tudo bem, gente? Sabe como eu estou me sentindo hoje aqui? Eu confesso para vocês que eu lembrei assim de alguns cultos. Estava ali tocando agora de muitos e muitos anos atrás. Uma vez eu saí lá de São Paulo, de São Bernardo, né, que eu morava, para quem conhece, assim, longe do centro, e ia para alguns cultos lá para lá da Estação da Luz. Assim, era longe pra caramba. E naquela época, eu lembro, como em todas as épocas, né, a gente nunca teve, o meu grupo, a gente nunca teve problema com distância. Distância. O culto podia ser a 3 horas de casa, tomava 30 ônibus, metrô e ia. E às vezes chegava lá, era uma reunião como a nossa, singela, tranquila, mas que o Senhor estava lá. E hoje a gente estava orando, eu e Davi, e eu lembrei de tudo isso de novo, né? Coisa boa a gente saber que Deus sempre está com a gente. Essa é a maior alegria. Então a vibração é sempre a mesma, porque o Senhor está conosco, bendito seja o nome dEle. Eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Seu coração pode ser que esteja no desespero ou anseio do resultado do jogo, do próximo, mas estando ou não, tenta agora desligar um pouquinho, deixar a mente em paz, porque a palavra de Deus tem sempre algo lindo para nos falar. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela liberdade, por esse dia lindo, por esse clima maravilhoso. Obrigado porque o verão chega e assim nós podemos desfrutar esses momentos gostosos. Senhor, fale conosco agora, abra as nossas mentes e corações e dá-nos um só coração, uma só mente, para escutarmos e respondermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma máxima na cabeça da maioria dos seres humanos, pelo menos eu acho que na cultura latino-americana, acho que no mundo ocidental essa máxima também é forte, que é a ideia de que a primeira impressão é a que fica. Já escutou isso? Já ouviu isso? Já fez essa matemática na sua cabeça quando você conheceu alguma pessoa e se perguntou e se pergunta, ou às vezes comentou sem pensar? Quando você conhece alguém, você tem uma impressão. E essa impressão, se você é casado, por exemplo, você vai discutir com a sua esposa, com o seu marido, o que você achou? A pessoa legal, parece ser uma pessoa assim, assim, assada, e você dá a ficha da pessoa. Se a pessoa te causou alguma náusea, alguma coisa, na hora também você fala, não sei, não bateu. Às vezes, mesmo entre cristãos, nós vemos essa frase, né? O meu santo não bateu com ele, meu santo não bateu com ela. Quando alguém me fala isso, eu espero que seja o Santo Senhor e não nenhum padroeiro de outrora. Na cabeça nossa, a gente tem essa ideia. A primeira impressão é a que fica.
O Brasil foi lá agora para o Mundial. O Brasil tem na sua história 5 vezes campeão, mas a impressão que a gente carrega não é a primeira, é a última. É a do 7-1. Então, nós chegamos a uma primeira conclusão com esse simples exemplo. No consciente coletivo existe a ideia de que a primeira impressão é a que fica. Mas na prática da vida, é a última. Porque se não fosse assim, estaremos hoje totalmente felizes, a nação brasileira soltando rojões. Não importa nada disso, somos pentacampeões brasileiros, nada muda. Mundiais, né? Mas olha que coisa chocante, mudou na cabeça de muita gente, não, agora fomos humilhados. Se você viveu uma vida inteira maravilhosa, ou uma vida meio low profile, sabe, uma vida sem grandes expansões, mas chegar no final da sua vida, você dá uma pisada de bola daquelas assim, federais e públicas, as pessoas não vão lembrar de você, do que você fez, ou pelo menos de você ter mantido a sua vida uma vida tranquila. As pessoas vão para o resto da vida lembrar, era uma pessoa legal, mas fez aquilo. E porque fez aquilo, nossa, bem que eu já imaginava, aí começa um retrocesso mental. Eu sabia que ele era assim, eu sabia que ela era assim, alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa estranha naquele indivíduo, porque na verdade nós ficamos com a última impressão é a que marca. E eu acredito que quando Paulo, por exemplo, fala ali no seu momento final, escrevendo para Timóteo, eu combati o bom combate. Primeiro ele fala para Timóteo, combata o bom combate. Depois ele fala a respeito dele mesmo, eu combati, eu terminei, eu guardei a fé. Era quase como Paulo estivesse falando, se alguém olhasse a minha primeira impressão, eu estava roubado, porque a minha primeira impressão eu era perseguidor, eu era alguém que colocava homens e mulheres na cadeia, como diz o livro de Atos. Era alguém implacável, sexo para ele, homem, mulher, não importava. Se fosse cristão, cadeia, prisão. Primeira impressão, então, de Paulo, péssima. Você lembra quando Paulo se converte, todo mundo está com medo dele. Recebe esse cara ou não? É irmão de verdade ou ele está armando para prender todo mundo aqui? Mas ele chega no final da sua vida e fala que não, eu combati. Eu fiz o que fiz e guardei a fé. E nós ficamos com que impressão? A última, não a primeira, porque a primeira foi horrível. Se você quiser, por exemplo, lembrar da impressão que Davi passou na vida, uma vida legal, começou ali mansinho, menino, jovem, trabalhador, cuidando do pai, das coisas do pai, do rebanho do pai, só que de repente a vida dá uma virada violenta. A vida dele passa de alguém que enfrenta leão e urso no anonimato, depois mata um gigante, pressões legais, só que de repente entra um homicídio, um adultério, entram coisas terríveis na vida, no currículo dele. Mas ele se acerta com Deus, ele nos ensina, inclusive, quando você e eu queremos ler alguma expressão de coração contrito na presença de Deus, a gente lê Salmos, porque lá ele rasga o coração e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ao mesmo tempo que ele pede misericórdia, ele fala, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu socorro, eu estou mal, mas eu sei que o Senhor pode resolver. E a gente ouve de Deus, falando dele, que ele era homem segundo o coração de Deus. Ficamos então também com a última, com o que ele terminou, com o que ele fez, com o que ele deixou, com o legado. E se você perguntar em Israel hoje qual é o rei predileto da história de Israel, todo mundo vai te falar, sem sombra de dúvida, Davi Hamelech, que é o rei Davi. Então nós temos essa ideia, né? Que para nós, para seres humanos, também nós ficamos com a última impressão, não com a primeira. E graças a Deus que para Deus também é assim. A primeira impressão para Deus fica de fora. Imagina se Deus fosse manter a primeira impressão da minha vida ou da sua. Imagine se Deus fosse manter o catálogo dos nossos pecados para saber como Ele deve lidar conosco. Eu tenho certeza que Ele nem lidaria mais comigo. Falaria com esse aqui, não dá mais para conversar. Você já fez tanta coisa errada que eu não quero nem mais falar com você.
Mas Deus vai nos dando cada vez mais o que é então chances, para que essas chances a gente venha mudar, transformar as nossas expressões, aquilo que sai de dentro de mim, para que as nossas expressões de mim para com você, de você para comigo, causem uma impressão nova e que essa impressão, fruto da sua expressão, seja o que fique. Não só uma vez, não só um dia. E aqui acontece um fenômeno incrível. Porque quando nós nos cansamos de ter boas expressões, nós falamos, eu tentei, eu fiz, eu agi, mas agora não quero mais. Como se cansássemos de ter expressões boas, expressões que reflitam o caráter de Deus. Nós traçamos limites para as nossas expressões. E às vezes você tem um learning curve, uma história de maturidade bonita, mas de repente chega esse dia do mal, que é o dia, acabou, não vou fazer mais porque eu me cansei. Não quero mais agir dessa forma porque me cansei. E todas as impressões que tinham ao meu respeito vão também por água abaixo, porque você e eu às vezes nos cansamos de manter as nossas expressões de acordo com o que Deus queira e quer. Você imagina se Deus fosse assim, se Deus falasse, cansei de ser bonzinho, cansei de ter misericórdia, cansei de dar minha mão para você, cansei de falar, vem dos seus pecados, não me lembro mais. Cansei de te abençoar e quando você está abençoado, você foge de mim. Quando você está mal, você vem que nem um cachorro vira-lata, com o rabinho, abanando, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Cansei dessa mentira, cansei. Mas Deus não faz isso. Ele reafirma a sua expressão de bondade. E a impressão que nós temos de Deus é que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. De modo que, então, se a gente pega todo o contexto bíblico de um Deus que não se cansa de manter a impressão e fazer a expressão que causa a nossa percepção uma impressão boa. Se Deus é aquele que sempre nos dá mais chance, se Deus é aquele que gosta de propagar essa ideia, a glória da segunda casa, querendo dizer a continuidade, o próximo, não o momento do passado. O Deus que nos chama para viver novidade de vida. Novidade de vida é algo novo todo dia. Vai perpetuando a sua caminhada, é uma caminhada que glorifique ao Senhor. Se Deus é aquele que nos chama para ter expressões de graça, que causem impressões positivas, eu quero que você então repita e converse com a pessoa que está do seu lado. Qual a impressão que você tem deixado no mundo? Vamos lá, rapidinho. Você que nos assiste pela internet, qual a impressão que você tem deixado no mundo? Qual a impressão? É boa? É ruim? As pessoas, não, tem que melhorar. Qual a impressão que você deixa? O que você tem causado? Responde rapidinho para quem está do seu lado. Faz sua cabeça pensar um pouquinho. O que falam a teu respeito? Escola, trabalho, casa, seu esposo, sua mulher, seus filhos. Legal? Volte para mim, muito obrigado. Com isso em mente, vamos para o texto. O texto nos conta desse homem chamado Zaqueu, que lá no Brasil, depois daquela música Entra na Minha Vida, né? Essa virou assim, como Zaqueu, né? Eu acho que essa música fez de Zaqueu quase que uma celebridade, né? A FM, como Zaqueu, né? Zaqueu, o nome Zaqueu, você já parou para pensar na possibilidade do significado do nome Zaqueu? É chocante. O nome Zaqueu está para justiça e direito, assim como Noé está para um homem justo. Quem veio aqui no nosso curso de Noé sabe que eu bati muito nessa ênfase que Noé é o primeiro homem na Bíblia, é o primeiro modelo de um cidadão reto, justo. Porque é a primeira vez que a Bíblia menciona isso,
justo, tzadik em hebraico. O nome Zaqueu tem a ver com com a mesma raiz da palavra para um homem justo, para um homem direito. Zaqueu, como nós sabemos, é um judeu. Com esse nome, justo, direito, ele mora em Jericó, ele mora numa cidade amaldiçoada, que foi amaldiçoada por um homem de Deus. Se fosse hoje, nós diríamos que é uma versão pentecostal. Mas naquela época, Josué disse: quem reconstruir essa cidade aqui, que perca seu filho. Coisa séria. Uma cidade amaldiçoada, uma cidade com uma carga, porque foi a primeira cidade que, quando os israelitas entrando na terra, quem nasceu no lar cristão cantou, vem com Josué até não querer mais, lutar em Jericó. Então ele mora, esse judeu, que tem o seu nome, o significado justo, quando você fala Zaqueu, como se você falasse o justo, o direito, o correto. Mora na cidade de Jericó e ele é rico de tanto roubar. Porque ele não é só um publicano. Ele não é só como um coletor de impostos como era Mateus. Ele era o chefe dos que coletavam. Ele era alguém que coletava imposto para os romanos. Então o safado tinha coragem de roubar dos próprios irmãos, pegava a parte dele e dava a parte para os romanos. Para os romanos ele não enganava, você não tenha dúvida disso. O sistema era mais ou menos assim, os romanos falavam, você vai ter que dar X. Quantos habitantes tem aí? Tem tantos habitantes, o valor do imposto é X, calculado por cabeça. Zaqueu que se vira de trazer esse dinheiro para romano, enganar romano, ele não, você pode ter certeza que de romano ele não roubava. Mas ele roubava do povo. Fazendo o quê? Instituindo, claro, um imposto que era mentiroso. De você, Márcio, era 10, eu falo é 12. E se você reclamar, eu mando os romanos na tua casa, levar as suas coisas. Você nem precisava nem pressão, já dava os 12, não queria saber. Aí o cara embolsava 2, dava 10, bonitinho, todo mundo ficava feliz. Era quase que um mensalão lá em Jericó. E ele era uma pessoa que não só rico, não só com nome justo, não só com trabalho no governo, ele era alguém determinado, ele era alguém prático. A Bíblia diz que Jesus, estando lá, ele queria ver Jesus, ele dá um jeito. Ele sobe numa árvore, essa figueira brava atinge 10 metros de altura. Ele, quando tem uma decisão, ele vai, ele conquista. Eu não sei se ele fez concurso público para ser chefe dos publicanos, mas alguma coisa de boa ele mostrou para chegar no cargo que chegou. Era um cara proativo, era um cara determinado. Aquele tipo de pessoa que faz qualquer coisa para chegar onde quer. Vale tudo para chegar onde eu quero, vale tudo. E ele chega onde quer. Ao ponto de quando ele decide ouvir esse mestre que vai passar pela sua cidade, ele sobe nessa árvore, ele fica lá quietinho, olhando e fala, vou ter o meu momento aqui, vou assistir o evento. E diante disso acontece uma coisa tremendamente inusitada, porque no mundo antigo, você teria um alto galardão, essa era a mentalidade coletiva, se você hospedasse alguém na sua casa. Você lembra qual é o padrão que Abraão deixa para a gente? Quando chega lá aqueles 3 visitantes, a Bíblia diz que ele coloca o rosto em terra. É quase que como se você chegasse na minha casa, eu me ajoelhasse, abaixasse a minha cabeça no chão, de gratidão, porque eu vou ter o privilégio de te servir, de hospedar você na minha casa. O esquema, então, era esse. Ao ver que alguém precisa de algo, eu vou atrás de você e ofereço tudo que tenho. O que aconteceu lá em Sodoma, quando estavam lá aqueles 2 seres celestiais que vieram para destruir a cidade, na casa de Ló, e a cidade malucada tenta arrombar a casa de Ló para pegar os anjos, os seres. O que Ló fala? De tanto medo do princípio, que quebrasse o princípio de hospitalidade, ele fala assim, levem minhas filhas ao lugar dos meus convidados.
Alguém aqui faria isso? Para você ter uma ideia do que era hospitalidade no mundo antigo. Então, o que se esperava de alguém que quisesse receber alguém em casa era: eu te convido. Só que o que acontece aqui, como disse, é o inusitado. Jesus vai até ele e fala: hoje, Zaqueu, o chama pelo nome. A Bíblia já mostra que a consciência de Deus, Zaqueu, justo, direito, hoje eu quero ficar na sua casa. Infelizmente a Bíblia nos fala, se ele ficou chocado com essa história de Jesus saber o nome dele. E por que eu estou falando isso? Porque você lembra que quando Jesus chama Natanael, o que ele fala? Eu vi você embaixo da árvore. E ele fica chocado com isso. Ele fala: uau, estou lidando aqui com alguém sério. Estou lidando aqui com um profeta, no mínimo. Jesus chama ele pelo nome e fala para ele, dá uma ordem: vai depressa, que hoje eu vou ficar na sua casa. E a Bíblia nos diz que o anfitrião recebeu com alegria. Recebeu ele com alegria, possivelmente, eu acho que primeiramente por causa do status. A cidade inteira queria ver esse cara, e esse homem que veio na cidade está na minha casa. Estão vendo como eu sou bom? Eu não sou o chefe dos impostos, como eu consigo levar em casa quem vai me gerar mais status. Está em casa. Você imagina o nariz arrogante de Zaqueu indo da árvore até sua casa com Jesus. Você imagina o ódio do povo, mas com esse não. E ele vai para casa feliz, e aí começa a vir a voz do povo, e a voz do povo é: eu acho que Jesus não deveria ter ido se hospedar lá. Eu acho que Jesus está cometendo um erro. Não se vai na casa de ladrão, de bandido, não se vai na casa de quem não merece. O texto diz ainda mais: a casa de pecador. Como se houvesse ali em Jericó alguém que não fosse pecador. Como é que Jesus vai na casa desse pecador? A minha não tem pecador, a minha é maravilhosa, a minha é perfeita. Mas Jesus vai lá, Jesus fica com esse pecador, Jesus dá o seu tempo para ele. Jesus não se impressiona com a primeira impressão. Porque a primeira impressão, se Jesus sabia o nome, sabia quem ele era. Sabia quem ele era, e a primeira impressão não diz nada, o primeiro status não diz nada. Porque Jesus veio para morrer por gente, sabendo que todos nós, sem exceção, somos pessoas sem status para permanecer diante de Deus. E Jesus vai e tem esse contato com ele. Infelizmente a Bíblia não nos fala o que ele conversou. Essa é uma das minhas perguntas celestes. Qual foi a conversa? Jesus, o que você falou para ele? O que ele falou para você? Nós não sabemos de nada o que acontece ali na sala fechada. Mas vem o resultado lindo. O resultado nós lemos que é a real conversão de um ser. Um ser que chega e para diante da conversa, uma conversa que transforma, uma conversa que muda, uma conversa que converte. Uma conversa que faz ele mudar violentamente a sua vida, ao ponto de dizer: eu vou doar metade dos meus bens. Gente, pense um minutinho, você aqui hoje determinando dar metade dos seus bens para os pobres. Você pode falar assim: eu tenho pouco, mas não importa. Imagine você dando metade, 50% de tudo que você tem, por menor que seja, para os pobres. Não só isso, eu vou retribuir 4 vezes mais para que, se alguém eu roubei, aqui ele estava quase entre carne e espírito. O se eu roubei, é óbvio que tinha roubado. Mas ele apazigua com a matemática. A matemática é: eu vou dar 4 vezes mais, eu vou dar mais do que a lei me exige. Eu vou ter uma mudança. Aí você fala: mas ele tem muito dinheiro. Gente, parece que quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais difícil é ela abrir a mão. Quanto mais tem, mais complicado é o negócio. Em um encontro, metade, mais 4 vezes mais de dano. Então, se você tivesse sido lesado por Zaqueu nessa hora, você ia ouvir a história:
Opa, Zaqueu tá bonzinho. Vamos bater na casa dele lá. Vamos lá e falar, Zaqueu, último cobrança de imposto, você me roubou 2 a mais, 4 a mais, quanto que vai ser? A fila, você imagina a fila de gente dos que ele extorquiu. Diante dessa transformação, Lucas escreve, se eu fosse você, eu grifava na sua Bíblia. Lucas, diante dessa declaração, faz a principal declaração que existe no Evangelho de Lucas. A principal declaração que existe no Evangelho de Lucas é: hoje salvação veio nessa casa, que é o fato consumado, e a declaração principal do Evangelho de Lucas é: porque ele veio para buscar e para salvar. Ele era um filho de Abraão, e esse filho de Abraão, em outras palavras, ele tinha qualidades. O texto diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Lucas, então, coloca para a gente essa palavra linda de Jesus. Jesus reconhecendo, ele é um filho de Abraão, em outras palavras, existia aí um pedigree, existia aí uma possibilidade de mudança, mesmo ele tendo um traço do seu comportamento completamente errado, que era o traço ladrão. Esse traço ladrão estava dentro de alguém que tinha alguma coisa, ele era filho de Abraão. E se ele era filho de Abraão, o que significa ser filho de Abraão? Se você vai lá em Romanos, no capítulo 4, você vai entender que Paulo diz que os filhos de Abraão são aqueles que andam nos passos da fé do pai Abraão. Se Jesus está dizendo que Zaqueu era um filho de Abraão, Jesus não estava simplesmente dizendo que ele é da família, da linha, do sacerdócio, pedigree, da ascendência, ele é um descendente de Abraão. Jesus está dizendo, existe alguma fé nesse coração, existe alguma coisa interessante, existe alguma qualidade. Só que essa qualidade, ela tem sido esquecida por causa da impressão que ele deixou e deixa na sociedade. O que tem de bom nele, ninguém mais comenta, só comenta o que tem de mal, porque essa última impressão é a que fica da sua função, do seu roubo. De modo que, gente, se Jesus então veio buscar e salvar o que estava perdido, ele veio e vem buscar os que mantêm, presta atenção nisso, expressões erradas que transformaram-se no label, na foto, na picture, naquilo que todo mundo olha e fala, essa pessoa é assim, mas que não é. Não representa tudo o que a pessoa é. Mas no mundo que a gente vive causando impressões através das nossas expressões. Ele veio para nos buscar, para nos salvar, para transformar perda em ganho. Para transformar aquilo que eu posso ter achando que é um traço que não dá para mudar, e ele faz aquilo mudar porque sempre ele quer nos transformar um pouquinho mais. E aí vem essa pergunta, então. Se a primeira impressão não é a que fica para seres humanos, se a primeira impressão não é aquilo que Deus fala, só vou salvar aquele que se for realmente um ser bonzinho. Não. Qual é a impressão que fica? Ou qual a impressão que deve ficar? E a resposta que eu queria deixar nos nossos corações essa noite é que a impressão que deve ficar na minha e da sua vida é a próxima. É a próxima expressão que eu puder fazer, realizar, que deixe uma impressão positiva em você. A impressão que deve ficar não é só também a próxima, mas é depois da próxima. É hoje, é amanhã. A impressão que deve ficar é aquela que reafirma a salvação que eu encontrei. E aí eu reafirmo através das minhas expressões, e isso vai gerando impressões novas. Para que eu chegue no final da minha vida, e ainda lá eu tenha mais uma expressão para te deixar um último rastro de fidelidade até o final. Porque se eu continuar te dando hoje uma boa expressão e causando em você uma boa impressão, amanhã também, mas daqui a 10 anos nossos caminhos se separarem, não estivermos mais aqui, cada um no lugar, e você ficar sabendo que eu fiz qualquer coisa, você vai falar, ixi,
Mas se você passar anos e anos e fica sabendo, olha, o pastor André está velhinho já, morreu e morreu firme com o Senhor, você vai falar, bendito seja Deus, morreu com o Senhor. Porque é a última impressão que vai perpetuar o que eu fiz e o que você faz. Então eu queria te deixar essa responsabilidade de tomar todo o cuidado possível com as suas expressões, porque elas estão deixando um rastro no mundo. Elas estão deixando aqui o bom perfume de Cristo ou o mau cheiro do pecado. Ela está deixando o bom cheiro de alguém que consegue causar sabor e iluminar o mundo, ou de alguém que está indo por um caminho horroroso. E que a sua expressão seja cotidiana, todos os dias, uma nova expressão. Todo dia uma força interior que fale, hoje eu vou viver na graça de Deus, e quem estiver do meu lado vai ser tocado pela minha vida. E não deixar o cansaço te abater. E aqui, em nome de Jesus, presta atenção. Não deixe o cansaço te abater. Não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Não crie medidas, eu fui até aqui. Não crie medidas, porque o Senhor não nos deixou esse exemplo de medidas. Ele falou, eu vou até o final. E se você pirar, mas chegar no último segundo, como o ladrão da cruz, e falar para mim, ô Jesus, foi mal. Ele ainda olha para a gente e fala o quê? Hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu te encontro no paraíso. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, Zaqueu nos mostra isso. Mostra que depois do encontro com o Senhor tem que haver uma mudança, tem que haver expressões que toquem. Se não houver expressões que toquem a diferença, não aconteceu nada. É aqui que tem muita gente enganada, que acha que se converteu, não se converteu nada. Aqui que tem gente que acha que, não, mas eu tenho umas qualidades, mas ninguém... Peraí, não, tem que ter um bom perfume saindo da gente. Tem que ter. Tem que ficar um bom rastro da gente. Porque chances nos têm sido dadas para compartilhar o bom perfume de Cristo. E eu queria orar com você hoje sobre isso, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ter esse impacto na vida. Segundo e finalmente, eu quero, em nome de Jesus, faz esse exame na sua mente. O Senhor está com você, você está com o Senhor. Tem alguma coisa na sua vida que você ainda não acertou? Seja ela qual for, pequenininha, grandona, não importa. Que você vê como uma pendência que o Senhor já falou para você, esse negócio aí. Olha hoje para a cruz e fala, Senhor, dá-me forças, como Zaqueu falar, é isso que eu vou fazer. O plano é esse. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e vou devolver o dinheiro que eu extorquei. Vou deixar de ser ladrão. Qual é a medida que você e eu temos que tomar? Qual a medida que nós temos que tomar? Para que o nosso rastro fique na verdade. Porque o Senhor não olhou a nossa primeira impressão. Vamos orar por isso? Vamos ter um momento de oração em grupos aí, vamos? 2 a 2, 3 a 3. É tão gostoso orar uns pelos outros. Eu vou tocar uma canção, mas vamos orar. Confessa, fala assim, minha impressão está boa, minha impressão não está boa. Se você quiser mais sobre isso, fale na sua casa com seus marido, mulher, filhos, amigos. Como é que está a minha impressão? Está boa? Eu tenho trazido algo legal, está pesado? Vamos compartilhar uns com os outros, depois ore uns pelos outros. Nós vamos cantar uma canção, depois a gente ora junto, tá bom? Legal. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.